Chrysler aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trailer que saiu da segunda parte de The Away, que fez, nossa, compensar cada momento dessa espera, porque a primeira parte foi em 2016, não sei se vocês lembram, já estamos em 2019, a gente pediu e a Netflix atendeu, o trailer saiu nessa quarta e eu vou explicar tudo aqui pra vocês, mas antes, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Nós temos data confirmada e eu nem imaginava que a gente estava tão próximo de finalmente assistir a segunda temporada aí de The Away. A série vai estrear no dia 22 de março e justamente por ter sido uma espera tão longa, algumas informações ficaram um pouco nebulosas. Eu vi que muitos de vocês, até nas redes sociais da Netflix, acabou falando que não entendeu nada desse trailer, mas calma, eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Inclusive, eu acredito que muitos de vocês vieram procurando algo assim, né, aqui no canal. Então, ó, se inscreve mesmo, porque eu adoro falar dessas coisas aqui. Ao longo da primeira temporada, a gente viu a Away unindo um grupo pra justamente fazer os movimentos que ela fazia em cativeiro. E essa história ela é contada meio que em paralelo pra gente entender todo esse contexto e também pra comprovar que a história que ela tava contando pra gente era verdade, principalmente sobre as coisas desde a sua infância. E eu não sei se vocês lembram, mas no último episódio foi quando a gente finalmente viu o grupo fazer o movimento quando veio aquele atirador na escola. E acaba que ela é baleada e quando ela entra na ambulância, ela fala que eles conseguiram. E quando fecha a ambulância, o Steve ele ouve como se fosse tipo um vento ali nas plantas da árvore e ele até chega a falar, me leva com você. E aí vem uma tela preta e ela fala, Homer. E aí vem ela numa sala bem branca, que a gente vai falar disso aqui também. Da mesma forma que ela fala nesse trailer. Logo no início desse trailer, a gente encontra ela no hospital e a gente sabe que é consecutivo ao que a gente viu da primeira temporada, justamente porque ela fala que eles ainda estão em 2016. Mas o que é bastante cabuloso aí nessa cena, a gente pode perceber que ela tá diferente, o cabelo tá mais comprido, e a gente entende que tem outra timeline justamente quando a enfermeira pergunta quem é o presidente. Ela fala Barack Obama e ela não faz ideia de quem seja. E aí a gente vê ela falando, eu consegui. Ou seja, provavelmente é aquele momento que o Steve corre atrás da ambulância e ele ouve, né, esses barulhos de vento. Na realidade é ela pulando de dimensão e não morrendo como alguns pensaram. Ou na realidade pode ser os dois, mas eu vou explicar melhor aqui nesse vídeo, vocês vão entender, me acompanha. Na sequência disso, a gente vê ela tendo tipo um espasmo, provavelmente em algum momento que ela tem alguma previsão, e na sequência ela fala, eu pulei. Vamos recapitular um pouco lá no início da temporada, da primeira temporada, porque vai fazer muito sentido agora pra vocês. Vocês lembram que quando a gente conta a história dela aí na série, ela meio que se suicida, né? Ela se taca na ponte, começa com um vídeo feito de celular, e é assim que ela reencontra os seus pais. E quando ela volta, ela também tá no hospital e ela não é mais cega. O que me faz pensar que a série na realidade já mostrou mais de uma timeline pra gente e que na realidade morrer significa pular. Ou seja, eu acredito que naquele momento que ela se encontra com a Canton é justamente quando ela está pulando de dimensão. Tanto que a gente tem muitos momentos dela criança, principalmente quando conta aquela história do ônibus, e foi o momento que a vida dela mudou quando criança, ou também naquele momento quando ela conseguiu fugir do cativeiro e o doutor vai atrás dela e ela supostamente teria morrido, mas na realidade ela volta lá pro cativeiro. Seria o pulo de dimensões a vida após a morte? E por isso a gente vê diversas cenas com água nesse trailer. Será que ela tá tentando reviver o que ela passou pra descobrir como que funciona? A gente vê ela entrando no apartamento dela nessa dimensão e se a gente pensar bem, essa cena é bem similar quando ela chega lá na casa dos pais. A gente achava que era porque ela tava fazendo um reconhecimento, já que antes ela era cega e ela nunca tinha visto a casa, mas a realidade é que ela tá reconhecendo onde ela vive nessa versão. E por isso a gente vê uma série de grupos de 5 pessoas bem consecutiva e depois a gente vê um monte de gente. Ou seja, existem mais de um experimento, tanto que tem um detetive que ele tá meio que como se fosse numa tubulação, que ele chega a ver o que tá rolando ali. Ele é apresentado um pouco mais à frente nesse trailer, ele fala com a Prairie, ele fala que ele tá procurando uma adolescente que sumiu, tanto que mais à frente a gente vê ele até com uma menina assim nos braços. Eu acredito que ele consiga achar essa adolescente e que na realidade ele tava lá na tubulação porque a Prairie tá lá. Porque se vocês lembram bem, naquela cena pós-créditos a gente vê ela como se ela estivesse num lugar que seria tipo um hospício, que ela tá tipo com um pijaminha, e a gente vê de novo essa cena aí, só que com menos exposição do que a gente viu anteriormente, tanto que ela tá com o cabelo preso e também com esse pijaminha, e mais à frente também a gente vê ela escrevendo na parede e falando que as timelines têm conexão, tanto que esse lugar que a gente vê, que poderia ser um hospício, poderia ser um hospital,
hospital é o mesmo lugar que estão os outros experimentos, ou seja, deve ser esse lugar gigante ali que o detetive vê que tem diversos experimentos e eles estão isolados nesses quartos. E daí, nessa parede, a gente vê exatamente o que eu expliquei no início desse vídeo, desde lá do acidente de ônibus. E quando ela tá dizendo os nomes dos experimentos, provavelmente é quando ela tá reencontrando eles, tanto que ela fala que eles acreditaram nela, que eles acreditaram em coisas impossíveis. Mais à frente a gente vê ela de novo com o detetive, provavelmente próximo de algo que eles estão investigando aí, que é meio que num corredor e parece bem misterioso. E a gente também vê ela meio que tendo um surto no hospital. Será que a partir disso a gente vai ver ela ir lá pro cativeiro? Algumas coisas desse trailer ainda são bem difíceis de explicar, provavelmente a gente vai ter uma noção melhor nessa segunda parte, até porque provavelmente a gente vai ter uma noção de como que funciona essa questão das timelines, porque até agora a gente achava que a história estava sendo consecutiva sobre o passado dela, que não deixa de ser passado, mas na realidade a gente está falando de outra vida. O que a gente não sabe ainda é se essa dança é o que faz justamente ela ter a passagem e se encontrar com a Catton. Como a gente viu na primeira temporada, ela podia meio que escolher ir com o pai dela, ou seja, morrer de fato, que nem o pai dela, ou reviver e aí ir para outra dimensão. Mas o que a gente sabe é que faz total sentido a série ter demorado tanto para voltar, porque precisa de muito cuidado para alinhar essas histórias e fazer com que elas tenham sentido. Mas deixa aí nos comentários, você acha que essa teoria que eu contei aqui de vida após a morte pode se concretizar nessa segunda temporada? E você tem mais alguma coisa que você reparou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!